Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao consultório do Porto Canal. Damos início a mais uma semana cheia de saúde, assim o esperamos. Aqui já sabe, damos-lhe conselhos e dicas então de como levar uma vida melhor. E hoje vamos mesmo falar sobre isso, sobre o bem-estar físico, numa altura em que também se aproxima o verão, embora não pareça. A verdade é que estamos perto do verão e a procura pelos nutricionistas, pelos personal trainers, começam a ser maior e vamos saber porquê. São meus convidados o Tomás Barbosa, nutricionista. Muito bem-vindo, Tomás. Muito obrigado pelo convite. E também Rodrigo Silva, que é Fitness Advisor. Também muito bem-vindo, Rodrigo. É uma estreia aqui no consultório. Obrigada por estares connosco e por terem feito esta viagem. Vieram os dois de Lisboa. É verdade. Muito bem. Ainda bem que vieram, ainda bem que estão aqui connosco então no Porto Canal. São os meus convidados desta primeira parte que não vai querer com certeza perder, mas convido também a assistir à segunda parte, até porque nessa altura pode participar em direto aqui no nosso programa. Hoje a especialidade é Podologia, com a nossa querida Patrícia Gomes. Não perca então a oportunidade de conversar com a Patrícia Gomes e tirar aqui as suas dúvidas. Já sabe que para participar deve ligar o 22-953-8525. Se preferir, pode colocar a sua questão por escrito e enviá-la para consultório@portocanal.pt. Conto consigo então durante todo o programa, para me fazer companhia, na segunda parte com uma participação mais ativa. É você que está desse lado que pode colocar então as questões. Para já, as questões são feitas por mim. Vamos começar aqui pelo Tomás. Tomás, vamos então perceber quais são os pilares de uma boa forma, tanto física como intelectual, porque sabemos que hoje em dia a saúde não é só a ausência de doença. É verdade, sim, senhor. Eu penso que para uma pessoa ter uma vida mais saudável, para ter uma alimentação mais saudável, a pessoa indicada ou as pessoas indicadas para aconselharem, sem sombra de dúvida, que é um nutricionista e depois um fitness advisor ou um personal trainer. A alimentação é a base de tudo. Nós somos aquilo que comemos. Por muito exercício físico que façamos, se não tivermos uma alimentação controlada e saudável, todos os ganhos que nós vamos ter no ginásio são praticamente nulos. Uma coisa complementa a outra. Isso é mesmo verdade, não é? É verdade, sim, senhor. Está aqui o Rodrigo para confirmar. Por muito treino que se faça, sem alimentação não se chega a lado nenhum. Quer para emagrecer, quer para engordar. Também temos que abordar estas duas vertentes, porque há pessoas, embora se fale muito na obesidade e é uma realidade, infelizmente, do nosso país, a verdade é que também há pessoas que querem engordar. Seja para qual for dos casos, a alimentação é fundamental. Senão o teu treino não vai chegar. Faz todo sentido e tem toda a razão. O treino acaba por ser um coadjuvante dos resultados. A alimentação é o carro-chefe quer do aumento de peso, quer da diminuição de peso. Se a pessoa tiver uma boa alimentação e estiver envolvida num programa de treino, os resultados são muito mais positivos. Se a pessoa só treinar e não tiver uma boa alimentação, basicamente não vai haver grandes alterações em termos de gordura corporal e só meramente aumento dos melhorios de performance. Portanto, a alimentação e o treino complementam-se. Não dá para dizer que os resultados vão existir só se houver o treino. Não. Um não pode viver sem o outro. É aqui um casamento. Estão aqui representadas as duas áreas que vão de acordo àquilo que eu perguntei, que são os pilares, quer físicos, quer emocionais, intelectuais da pessoa. Tomás, sabemos que chega a esta altura de maio, imagino que a procura pela tua especialidade seja imenso. Porquê que há esta ideia errada de que se procurarmos ajuda em maio, em julho e agosto vamos poder passear-nos na praia com um corpo ideal? É assim, as pessoas gostam de procurar um nutricionista naqueles 2 a 3 meses depois do Natal devido aos excessos. Também, claro. Também, claro, evidentemente. Mas principalmente naqueles 2, 3 mesinhos a seguir, aliás, antes do verão, sem sombra de dúvida, porque ir à praia, ir a uma esplanada requer mostrar um bocadinho mais do corpo e as pessoas não querem ter aquela barriguinha ali de cerveja, as mulheres não querem ter a tal tramada chamada celulite e então, obviamente, naqueles 2 a 3 meses querem mais do que tudo mudar os seus hábitos alimentares, tornando-se, obviamente, mais saudáveis, mas também, acima de tudo, para terem o corpo que desejam para as férias. Mas o ideal é que se procure, é que se faça uma dieta saudável e se pratique exercício físico. O ano inteiro. Exatamente. Durante toda a vida. Exatamente. Infelizmente, eu penso que seja mesmo quase no mundo inteiro, são aqueles 2 a 3 meses antes do verão que as pessoas se preocupam quando, de facto, como disse bem, deveria ser o ano inteiro. Nós, nutricionistas, pelo menos falo por mim, mas também pelos meus colegas, tentamos que as pessoas façam e tenham esses cuidados alimentares o ano inteiro.
É uma grande luta que nós vamos tendo estes anos todos, mas... E vamos conseguindo ou não, Tomás? Eu penso que sim. Cada vez mais as pessoas estão adeptas à alimentação saudável e também ao exercício físico. Porquê é que é tão difícil mudarmos os nossos hábitos? Temos que começar a educar, por exemplo, nós que estamos na geração de ter filhos, começar a educá-los agora, desde pequeninos, comerem corretamente? Eu penso que a chave do sucesso da boa alimentação começa sempre na aprendizagem. E acho que os pais têm um papel fundamental em saber educar os filhos, mas como costumo dizer, nem 8 nem 80. Tem que haver sempre um equilíbrio nesses ensinamentos. Agora, as escolas por si só cada vez mais estão a ter bons programas, estão a dar algumas disciplinas de nutrição, portanto, eu penso que isto está a evoluir para melhor. Os nutricionistas já estão envolvidos nas dietas das escolas, não é? Nem mais, e às vezes fazem muitas palestras, eu próprio já fui convidado a fazer algumas palestras nas escolas para falar um bocado da importância da alimentação saudável. E as crianças, elas parece que absorvem tudo melhor que nós adultos. É verdade, é verdade. Curiosamente, no final de uma palestra que eu e o Dr. Humberto Barbosa fizemos, nós trouxemos um cesto muito grande de maçãs e no final da palestra as crianças saíram todas das cadeiras a correr para ir comer as maçãs, todas contentes como se aquilo fosse um chocolate. Portanto, eu acho que, sem sombra de dúvida, tem que se começar mesmo pelo processo da aprendizagem nas crianças, porque depois é muito mais fácil na idade adulta. E como disseste muito bem, elas deviam olhar para as maçãs como chocolates, mas infelizmente 1/3 das nossas crianças são obesas. Sim, é verdade. E apesar de já haver uma melhoria nas escolas e nas cantinas, continua sempre a haver mais chocolates, mais batatas fritas, mais salgados do que propriamente fruta ou sumos naturais. Portanto, mas eu penso que no futuro mais próximo as coisinhas vão melhorar, com a certeza absoluta. É quase cultural, é muito português esta nossa alimentação errada. Achas que também pode ser fruto de uma crise económica pela qual passamos? É assim, eu acho que a alimentação portuguesa, aliás, a alimentação mediterrânica por si só é uma alimentação saudável. O problema aqui é nos consumos excessivos dos pratos que nós comemos. Em vez de comermos meio prato, comemos 2, 3, 4 pratos, porque a comida é ótima, é super saborosa. Agora, relativamente à alimentação, mais concretamente, da alimentação portuguesa por si só, tem mesmo a ver com as porções nas escolas, ou seja, nas cantinas as crianças vão comer os pratos que servem e normalmente enchem o prato, em vez de fazer ali uma porção, normalmente eles saltam, as crianças aliás saltam as saladas, saltam a fruta, vão à procura das batatas fritas. Agora, as soluções por si só saudáveis estão lá. Agora tem que haver um papel... E achas que em casa isso também acontece? Eu penso que cada vez mais. Cada vez mais. Com a escolha dos alimentos? Cada vez mais. Acreditas? Cada vez mais, sim. Porque eu, pelo menos quando vou às compras, vejo sempre, metade do carrinho hoje em dia, comida de porcaria, como eu costumo dizer. Estás atento? Sim, claro, nosso ofício, como eu costumo dizer. É aquele olho clínico. Mas metade do carrinho por si só são alimentos assim um bocado mais calóricos do que o normal, mas a outra metade já tem muitas verduras, muita fruta, muitos sumos, portanto muitas carnes brancas. O que eu tenho reparado cada vez mais é a compra das pessoas, ou a opção de compra, pelas carnes brancas e pelo peixe e não propriamente dito pelas carnes vermelhas. Por si só isso já é uma grande mudança. E os enchidos, por exemplo. Exatamente. É mesmo um bife de vaca que, obviamente, sendo uma carne vermelha, é uma carne saudável, mas comparativamente a uma carne branca, tem muito mais gordura. Rodrigo, vamos falar também um pouco exatamente como eu estive a falar com o Tomás, começando pelas crianças, porque também é de pequenino que devemos incutir às crianças que o desporto ou a prática do exercício físico deve fazer parte da nossa vida no cotidiano, ou seja, não é só nestes meses que devemos procurar o exercício físico, ele deve acompanhar-nos e fazer parte da nossa rotina, como lavar os dentes, sei lá. É verdade, e o mais engraçado é que quando criança, e aquilo que nós notamos hoje em dia na nossa atividade, é que os miúdos são muito ativos. Fazem natação, fazem balé, andam em corridas e participam de vários eventos desportivos, mas conforme a idade vai avançando, o que nós notamos, e é aquilo que nós tentamos mudar neste momento, não é? O contexto social, acreditamos que isto vai acontecer, é que conforme a idade vai aumentando, não é? A pessoa vai ficando mais velha, vai deixando cada vez mais, mediante aquilo que é o contexto social ou naquele meio em que está envolvido, vai deixando de ter aquele excesso de atividade que tinha enquanto criança. Portanto, e aqui cabe-nos a nós, enquanto profissionais, sermos mais ativos e tentar criarmos condições para que isto não aconteça. Uma das coisas que nós notamos ultimamente na sociedade portuguesa é que existe muito mais atividade ao ar livre, há muito mais pessoas envolvidas em atividades e é consensual no nosso meio. Só que as crianças, por vezes, estão a ficar meio que esquecidas. Portanto,
a educação física na escola já não é tão divertida quanto era na minha altura, não é? Já começa a existir uma falha muito grande das aulas, já não há tanta importância na educação física quanto existia enquanto contexto de aula, enquanto cadeira de escola. É verdade. Portanto, hoje em dia as pessoas já não ligam para a educação física, já não levam a sério aquilo que há uns anos atrás nós lutávamos para que isso acontecesse. Portanto, e nós sentimos que enquanto a educação física na escola, que vai alterar o comportamento da criança no futuro, está a perder espaço. Logo isso vai se refletir naquilo que é a atividade física dos miúdos. Obviamente. Enquanto miúdos e manipulados por nós futuro, pais. não é? E Exatamente. depois no futuro, porque isto é um Exatamente. hábito. Quem treina sabe bem que quando não treina sente logo a falta, não é? Exatamente. E fica logo Exatamente. de consciência pesada. Nunca, ou seja, não há uma idade para se recomeçar, digamos assim. Isto lá para casa, quem nos está a ouvir, estamos sempre a tempo de começar a prática do exercício físico. Sempre. Aquilo que eu costumo dizer a todos os meus amigos, alunos, clientes não é um começar de novo. Não existe o começar de novo para mim. Existe escrever e começar a escrever um final diferente daquilo que já existiu até agora. A pessoa, ao longo da sua vida, há diversas circunstâncias que faz com que a pessoa deixe de treinar ou seja aquilo que for. O que a pessoa deve neste momento é não tentar criar um novo recomeço, mas sim começar a escrever um final diferente. Não é? E nós sabemos as vantagens do treinar. Todas as vantagens físicas, fisiológicas, aquilo que faz bem para a cabeça, está comprovado em termos de estudo, milhões de estudos, E os prevenção benefícios, para quase todas as doenças. as prevenções de doenças. Portanto, nós sabemos que é real, os médicos incentivam que os pacientes e os clientes façam atividade física. Nós, quando começamos a dar treino aos clientes, eles sentem as diferenças e dizem-nos logo, sou incapaz de o deixar e quando não tenho faz falta. Mas o mais difícil é conseguir mudar este comportamento que está inativo neste indivíduo que está sedentário. A tal mudança de hábitos, não é? É comum na especialidade do Tomás habituarmos a comer de forma diferente, não é? Temos que incluir também o exercício. O que é que as pessoas mais procuram quando te procuram? Claramente. É aquelas as gorduras localizadas ou é a procura por uma vida mais saudável? Sinceramente. Sinceramente, aquilo que eu vejo é a procura da gordura localizada. Não é? Claramente. E depois cabe-nos a nós, enquanto profissionais, tentar fazer com que a pessoa se aperceba da importância, da real importância que vai existir na vida dela. Não é? Exatamente. Mas isso depois também acaba por ser aquela manipulação que nós tentamos ter, não é? A pessoa tem o objetivo que é a perca de gordura. E nós sentimos que é importante e é óbvio que quanto menos gordura a pessoa tiver, mais saudável ela vai ser. Mas tudo que está envolvido nos benefícios da atividade física também são E o oposto positivas. também acontece procurarem ganhar peso, por exemplo. Há muita gente que tem essa dificuldade. Acontece, mas acho que comparativamente naquilo que existe hoje em dia no contexto social, claramente eu acho que é menor. É ao contrário. É menor a procura de quem precisa de aumentar peso, mas existem muitas pessoas que o fazem. Mas na procura geral daquilo que é o serviço do treino, o serviço do PT, o serviço do Fitness Advisor, é a perca de gordura corporal. Mas há os dois paradigmas. Quando vocês recebem estas pessoas, vocês acham que os vossos alunos ou os teus pacientes sabem da importância que tem, por exemplo, a especialidade um do outro? Ou seja, tu recomendas a procura de um nutricionista e o Tomás, pelo contrário, propõe também que se procure exercício físico? Assim, eu falo por mim, nós na primeira consulta na clínica onde eu trabalho, a primeira consulta de nutrição, na Clínica do Tempo. Já fica toda a gente a saber, podem encontrar o Dr. Tomás Barbosa na Clínica do Tempo, aqui no Porto e em Lisboa. É verdade, sim senhor. Mas assim, na primeira consulta de nutrição, eu tento sempre, não vou dizer obrigo, mas quase, tento sempre que o paciente a seguir faça uma consulta de fitness. Mas isto é mesmo verdade, porque acho que, como dissemos logo no início do programa, a nutrição não vive sem o exercício físico não vive sem a nutrição. Portanto, é obrigatório fazer uma consulta de fitness. Se já fazem exercício físico... Também tens disponível na clínica? Também temos, sim, que é com o professor Rodrigo. Ou seja, se os pacientes já fazem exercício físico no ginásio e já são acompanhados pelo PT, então aí tudo bem. Mas quem não faça exercício físico, e principalmente aquelas pessoas que não gostam de fazer exercício físico e não querem ir para ginásios, a consulta com o professor Rodrigo é a chave para haver então essa mudança nesses hábitos de exercício por si só. O Sr. Professor arranja outras alternativas para quem não gosta de ginásio. Vivemos num país que tem todas as condições. Há muitas alternativas. Porque, de facto, o Tomás tem razão. Há muita gente que não gosta de ginásio e não vai a um ginásio. Isso acontece muito no dia a dia na nossa clínica, onde nós trabalhamos. E aquilo que o Dr. Tomás estava a dizer, eu também participo da mesma maneira, que é os nossos clientes procuram-nos por uma alteração
de imagem, não é? Nós ajudamos, e o Dr. Tomás e toda a clínica ajuda nesta manutenção da imagem. Mas aquilo que é o meu papel, que é o nosso papel enquanto clínica, que é alterar o comportamento do nosso cliente, é fazer com que aqueles resultados que ela vai obter na fase inicial do tratamento perdure. Claro. Então, das duas, uma, aquilo que nós brincamos sempre, ou ela continua-nos sempre nossa cliente para sempre, que não é o caso, não é? Nós queremos é que a pessoa se torne autónoma. Claro, Tem que existir aprenda, isto, não é? exatamente. E ela aprendendo quer a parte da alimentação e quer o hábito de praticar de forma regular a atividade física, vai fazer com que a manutenção daquele resultado conquistado no início do tratamento perdure para anos. E daqui a 10 anos, quando voltarmos a encontrar o cliente na rua, ela está satisfeita porque alterou os comportamentos, quer alimentares e quer de sedentarismo perante a atividade física, e essa atividade física fez com que os resultados se mantivessem. Portanto, uma coisa complementa a outra. Mais do que ela ser nossa refém durante a vida toda, nós queremos é que ela seja autónoma. Como quem diz. Como quem diz, no bom sentido, não é? No bom ótimo sentido. Não, nós não queremos em momento algum que isto aconteça. Nós Claro. queremos é que procure-nos, existe esta alteração quer em relação à alimentação, quer em relação ao treino, e contribui de maneira positiva para o outro. Portanto, uma boa alimentação vai fazer com que ela se mantenha sempre bem em termos de peso, em termos de gordura corporal, e o facto de manter-se ativa e estar envolvida na prática da atividade física constante faz com que aquele peso que ela perdeu ou que aumentou não volte a diminuir ou não volte a aumentar. Portanto, mantém-se naquela zona de conforto para ela. Resultado conquistado e cliente satisfeito. Portanto, uma coisa não vive sem outra para nós, e eu sou incapaz de fazer qualquer tipo de programação de programas de treinos para um cliente sem esta pessoa estar envolvida num programa de alimentar nutrição. balanceado e feito por um nutricionista. Se isto não acontecer, eu sei que o meu trabalho vai falhar, porque só o treino por si só não é capaz de fazer com que essa pessoa tenha resultados em termos de perca de peso. Isto é garantido. As pessoas vão com uma noção, tudo procura o corpo ideal, não é? O que é isto do corpo ideal, Tomás? Eu acho que isso depende um bocado de pessoa para pessoa. Eu acho que as pessoas, acima de tudo, têm que querer ser saudáveis. Essa é a parte mais importante. Depois, o corpo ideal depende de pessoa para pessoa. Um homem pode não ter abdominais, mas também não ter barriga. Ou então um homem quer ficar muito seco e com abdominais. Às vezes as mulheres querem ter um bocadinho de gordura nos glúteos, o que é perfeitamente normal. Outras mulheres não querem. Ou seja, isso depende um bocadinho de pessoa para pessoa. Para mim, acima de tudo, é serem saudáveis. Saberem alimentar-se corretamente, praticarem atividade física. E depois há aquela chatice, que são chamadas as gorduras localizadas, que nem com a alimentação, Aquela nem com o coisa exercício horrorosa chamada físico. celulite, por exemplo. Também. O que é celulite, Tomás? A celulite é a acumulação de Além de gordura. ser um pesadelo para todas as mulheres, isso nós sabemos. Não, a celulite é gordura, má circulação e retenção de líquidos. Basicamente é só isso. Se devem a quê? Que se devem à alimentação por si só. Apesar de também ser um bocado genético por si só, mas tem 90% a ver com a alimentação. 90%? 90% a ver com a Temos que dizer alimentação. isto várias vezes, sim, que é para lá em casa eu e repito trabalho. mais uma, 90%. 90% a ver verdade. com a alimentação. Sim. Que tipo de alimentação é que estamos a falar? Gorduras, refrigerantes, açúcares refinados, tudo isso faz com que, sem sombra de dúvida, haja um aumento da celulite. A celulite É pode... gordura superficial, sim. Era o que eu ia dizer, podemos matá-la. Podemos, sim. Com uma boa alimentação? Com uma boa alimentação, com a prática regular de exercício físico, depois, obviamente, uma drenagem linfática e tratamentos... Também tens na clínica. Também tenho na clínica, evidentemente. Uma drenagem linfática, o liposhupper, que é um tratamento que vai tirar a gordura localizada, é como se fosse uma lipoaspiração não invasiva, onde não há cortes, não há anestesias, não há rigorosamente nada. O que há, então? Nós aqui, basicamente, o que fazemos é, através de um ultrassom e de um laser de baixa densidade, perfurarmos as nossas células gordas, com uma frequência específica, que passa por cima da nossa pele, Sim. dos nossos vasos Não tem sanguíneos. dor? Não, zero dor. Eu próprio já o fiz. E basicamente deixamos as células gordas. É verdade. Todos nós temos um bocadinho de gordura localizada, isso é inevitável. As células gordas vão ficar abertas durante 4 meses. Nesses 4 meses, a gordurinha vai se caindo, gota a gota, para a nossa corrente sanguínea, vai ser metabolizada no fígado e vai sair sob forma de energia através da transpiração. Em termos de resultados, depende um bocado de pessoa para pessoa. Eu não gosto muito de falar resultados, mas a média, mais ou menos, falando, por exemplo, de uma mulher que pesa 70 quilos, tem 1,60 m, é perder 5 quilos por mês, aproximadamente. Que é imenso. De forma segura. saudável, exatamente. Saudável. O truque neste tratamento, porque é que este tratamento faz efeito? As nossas células gordas vão estar abertas para a gordura sair, mas também vão estar abertas para a gordura entrar. Ou seja, a alimentação adequada ao tratamento é a chave para o bom funcionamento e para os bons resultados que os pacientes querem ter
com este tratamento. A hidratação é também muito importante. Muito importante, até porque a função renal só funciona se nós bebermos muita água. Não há um medicamento que cure os rins. Os rins temos que beber água para filtrar todas as toxinas e o excesso de vitaminas e sais minerais que nós às vezes com a suplementação podemos ingerir, temos que beber muita água. Quem faz desporto 4 litros de água por dia, uma pessoa normal que não faça exercício físico, tem uma vida sedentária, 1 litro e meio chega perfeitamente. Falaste em rins, lembrei-me agora da suplementação, que é muito importante falarmos. Os suplementos, sim ou não? Sim e não. Então vamos Ou seja, é assim, existem bons suplementos, existem suplementos ineficazes e existem maus suplementos. Isto, como tudo na vida, tudo em excesso faz mal. Um batido proteico, por exemplo, para quem faça exercício físico, é uma excelente solução para ajudar a tonificar os nossos músculos, mas todos nós sabemos, ou se não sabemos, os nutricionistas explicam aos pacientes que proteína em excesso faz uma subcarga renal. Sim, temos ali um exemplo de... Pronto, temos ali todas as fontes proteicas, exatamente, tanto a animal como em termos de suplemento por si só. Nós, obviamente, devemos sempre ir buscar os nutrientes à alimentação. Só depois, se nós, por alguma razão, não conseguirmos comer 2 em 2 horas, tivermos largos períodos de tempo sem comer, aí justifica apostar na suplementação. Ainda assim Sempre com moderação. Eu acho que tanto os personal trainers como os nutricionistas são as pessoas indicadas para falar um bocado sobre os suplementos, porque os suplementos não dão para todos. Isto depende um bocadinho dos objetivos de cada pessoa. Há pessoas que precisam... Quem deve receitar? A nutrição ou... Eu acho que os nutricionistas, obviamente, nós temos mais base para falar de suplementos, mas hoje em dia os personal trainers também já estão preparados. Estão preparados também para falar um bocado sobre isso, sim. Falaste apenas na proteína, mas existem muitos outros tipos de suplementos. Existem milhares de suplementos. Existem suplementos para queimar a gordura, existem suplementos para o aumento da massa magra. Como é que sabemos aqueles em que podemos confiar? Também sabemos que há um mercado paralelo, quase um mercado negro, que faz daqui uma economia muito forte. Como é que podemos confiar naquilo que estamos a tomar? Nós temos que confiar, acima de tudo, no trabalho da Infarmed e da ASAI, que eles é que fazem o controle da suplementação. Agora, é assim... suplementos que não façam muito mal, por exemplo, para perder peso. Se calhar um CLA ajuda bastante a tomar antes das refeições para ajudar na metabolização da gordura. Uma L-carnitina também pode ajudar, se nós tomarmos 20 minutos antes do treino, a ajudar também a queimar um bocadinho a gordura. Isto depende um bocado de pessoa para pessoa. É assim, isto como tudo na vida, existem estudos que dizem que a suplementação faz efeito. Depois, quando aparecem esses estudos que dizem que os suplementos fazem efeitos, aparecem outros que dizem que já não fazem efeitos. Portanto, isto é sempre um pau de 2 bicos. Agora, devemos ser muito básicos na suplementação, não devemos inventar. Proteína para ajudar a tonificar os músculos, um CLA e uma L-carnitina possivelmente para ajudar a secar um bocadinho, neste caso aumentando o nosso metabolismo. Depois há aqueles suplementos básicos como o ômega 3 e o ômega 6 que nós não conseguimos ir buscar à alimentação. Por exemplo, o salmão tem uma excelente fonte de ômega 3 e ômega 6 e ômega 9. Mas, como vemos ali naquela imagem, eu gosto muito do salmão porque acho que é um dos melhores alimentos e mais completos que existem. Exatamente. Dá para comer todas as formas e feitios. É verdade. E depois, obviamente, antioxidantes para ajudar a combater os radicais livres. Os radicais livres são aquelas moléculas adulteradas que provocam o envelhecimento precoce das nossas células. E, infelizmente, nós com a alimentação não conseguimos ir buscar. Ali não tem nada a ver o que estamos a ver. Ali é uma boa sopa. É uma boa sopa. Tem ali um bocadinho de legumes também. Não tem antioxidantes ali, mas de qualquer forma... Sim, se tiver tomate, tem ali um bocadinho, tem o licopeno, exatamente, que é um bom antioxidante. E aqui é um pequeno almoço? É um pequeno almoço super saudável. Flocos de aveia, aí está carregado de antioxidantes nos frutos vermelhos. Certo, era o que eu ia dizer. Ali temos uma boa fonte proteica no iogurte, uma boa fonte de hidratos de carbono como os flocos de aveia e uma boa fonte de antioxidantes e de açúcares rápidos, neste caso ali com a parte da fruta. Muito bem. Quero ouvir a opinião do Rodrigo também em relação aos suplementos. Em relação aos suplementos, eu penso como o Dr. Tomás. Há os suplementos comprovadamente positivos, que trazem-nos algum benefício em termos de performance. Sim. E muitos que não são muito seguros em termos de implementação. Agora, eu enquanto professor que sou e os cuidados que tenho com a alimentação, quer meu e quer dos meus alunos, eu nunca recomendo suplementação diretamente ao meu cliente. O que eu peço sempre é, mediante os objetivos que cada um tem, não é? Se é preciso perder ou se é preciso aumentar o peso, recomendo sempre um nutricionista, quer o Dr. Tomás ou quer outro de confiança do próprio cliente. E depois o nutricionista... E esse nutricionista, em trabalho conjunto, não é? Vai dar a opinião dele daquilo que ele realmente mais precisa. Mas eu
Eu, enquanto professor, não costumo recomendar por não ser a minha área. Tenho as noções básicas da alimentação, sei o que é preciso mediante o contexto de cada cliente, mas acho que no que toca à recomendação tem que ser sempre o nutricionista. O que é que estamos a ver ali na imagem, professor? Estamos a ver a proteína e os pesos. Portanto, ali é conjugar o treino com a fonte de suplementação. Não estava a perceber que era o suplemento. É, o suplemento, é. E ali um iPhone A também colher da para ouvir. proteína. O iPhone é aquela parte para ouvir que a está musiquinha, ali, claro. só... Eu vejo mesmo mal ao longe, eu não estava a perceber nada. Isto aqui é um agachamento, que isto é ótimo aqui para o nosso rabiado. Isto entra aqui naquela parte do pré-verão, em que as pessoas querem treinar mais e pôr-se em formas. Portanto, nós damos sempre a opção de procurar um ginásio ou procurar uma clínica especializada que lhe vai ajudar a alcançar resultados, mas na hipótese de não existir essas duas hipóteses, há sempre o ar livre, há sempre a praia, há sempre as calçadas. E hoje não vamos ter tempo de falar porque já chegamos ao fim, mas a verdade é que existem mesmo muitos exercícios que se podem fazer ao ar livre, já sem peso. O próprio corpo pode servir de peso, não é, Rodrigo? É verdade, sim. É aquilo que no nosso contexto do dia a dia tem acontecido muito. Muitos dos nossos clientes não estão inscritos em ginásio e não querem ir para ginásio porque já estão fartos e já não gostam, não querem estar fechados e preferem treinar ao ar livre, e ao ar livre dá para se fazer exatamente aquilo que se faz num ginásio. E o que eu costumo dizer é, muitas vezes as pessoas preferem ir para o ginásio, fazem 10 km de carro para ir para o ginásio, ou 5, depois vão para a passadeira andar 5 km, portanto podiam ter feito praticamente ao pé de casa e ter evitado... Também é um pouco cultural, não é? Também é um pouco do português. Cultural, mas está a alterar. Gosta de levar o carro à porta de todos os sítios. Estão-me a mandar ir embora, temos mesmo que sair. Passou a correr. Tomás e Rodrigo, muito obrigada pela vossa presença aqui. Podemos então encontrar-vos na Clínica do Tempo, é sim? Já disse isto não sei quantas vezes. Espero não levar nas orelhas. Bom. Boa viagem para Lisboa. Muito obrigada então pela presença aqui no consultório. Vamos fechar esta primeira parte. Daqui a pouco a especialidade é podologia. Conto com a sua